Olá, esse é o primeiro vídeo do módulo Aprendendo a Passear com Dono, que é um módulo bônus que acompanha a Enciclopédia do Cachorro Bagunceiro, além de vários outros vídeos. No vídeo de introdução, a gente mostrou os principais motivos por que o cachorro puxa guia, e de forma geral, por que ele se comporta mal durante o passeio. É importante conhecer as 3 principais causas e utilizar o exercício ou o truque correspondente para resolver o problema. Por isso, nesse vídeo a gente vai mostrar detalhadamente os treinos e em qual situação você deve utilizar cada um deles. Isso deve resolver o problema quase instantaneamente. Nos outros vídeos que fazem parte desse módulo, vamos mostrar alguns truques, porque nem todo mundo tem tempo sobrando para treinar o cachorro. Então, para aqueles que preferem utilizar exercícios, vamos apresentar 3 que são infalíveis e bem rápidos. Já para quem não dispõe de tempo, nos próximos vídeos vamos explicar como funcionam os truques e como utilizar cada um deles, que também são bem efetivos. Cada vídeo acompanha um arquivo em PDF, que é para você ter sempre um manual para consultar em momentos de dúvida. Toda a explicação teórica vai fazer parte do arquivo em PDF, que você pode baixar a hora que quiser. Os vídeos vão ser bem mais práticos e explicativos, para facilitar a compreensão e para não ficarem muito longos. No arquivo em PDF que você vai baixar, há algumas orientações gerais que servem para qualquer situação e para qualquer cachorro, independente do comportamento dele. Além, é claro, de todo o conteúdo desse vídeo de forma bem didática. Sempre que o cachorro quiser mandar na caminhada, ele deve receber uma pressão rápida e súbita na guia, impedindo que ele decida o caminho que deve seguir. Ao mesmo tempo, a gente muda de direção, utilizando um comando para ele aprender que vamos modificar o caminho. Essa palavra pode ser vem, ou por aqui, ou qualquer outra coisa. Essa ordem é muito importante para o animal, senão ele não sabe para onde a gente está indo. Sem ser alertado com antecedência, ele não vai conseguir relaxar e aproveitar o passeio. Isso cria uma situação de nervosismo nele. Portanto, a palavra vem antes da mudança de direção. A corda tem que ficar frouxa, para que o animal tome a atitude de se dirigir para o lado que ele quer, assim a gente vai ter oportunidade de corrigir ele. Para isso, a guia tem que ficar o mais frouxa possível, e o cachorro tem que ter vontade de liderar o passeio, para a gente poder mostrar o engano dele. É importante que os exercícios comecem em uma área bem tranquila e de preferência sem a presença de outros animais. No entanto, logo depois que ele começar a demonstrar progresso, é uma boa ideia introduzir outras pessoas e animais no passeio para que ele consiga compreender de que forma deve se comportar nessas horas. Esse é o treinamento indicado para cães que apresentam problemas de comportamento do tipo 1, conforme explicado na introdução desse módulo. Para cães que são um pouco mais agressivos, o exercício no início pode ser feito utilizando uma focinheira, para evitar riscos para o dono e para outras pessoas e animais que estejam por perto. Isso porque o cachorro mais bravo pode não aceitar muito bem, num primeiro momento, esse tipo de disciplina. No entanto, justamente por ele ser bravo, vai ser necessário passar pelo método de treinamento disciplinar, para evitar que se torne um risco para ele mesmo e para os outros no futuro. Esse treino tem 4 objetivos claros. Fazer com que o cachorro caminhe acompanhando o dono, tanto em relação à velocidade quanto com relação à direção. Impedir que ele lidere a caminhada, impedir que ele avance nos outros animais ou aceite a provocação deles. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente consegue treinar o cachorro e fazer com que ele se comporte na guia, mas daí outros cães que não foram treinados podem aparecer e provocar ele. No entanto, se ele está bem treinado, ele não vai aceitar essas provocações. E por fim, impedir que ele demonstre agressividade na hora de colocar a coleira e a guia ou fuja nessas horas. Quando o animal estiver bem treinado, ele poderá andar até mesmo sem a guia e ainda assim vai acompanhar o dono. Quando ele quiser ir para um lado diferente daquele que a gente está indo, ele automaticamente, instintivamente, vai pedir, olhando para aquele lado, ou dando um latido, ou parando e olhando para o dono como quem pede. É dessa forma que a gente percebe que ele já abdicou da liderança. Esse é um treino bem rápido, normalmente leva alguns minutos para ele aprender. Isso se repete durante alguns dias no início do passeio, só para reforçar a lembrança dele. Mas depois de um primeiro momento, ele já percebe a intenção do exercício e coopera sem grandes dramas, dependendo, lógico, da personalidade dele. O cachorro que puxa instintivamente a guia precisa que esse impulso seja diminuído até que se interrompa. A gente faz isso usando um artifício bem simples, se adiantando na frente dele,
sem nenhum aviso e mudando o rumo do passeio de repente. Isso interrompe todo aquele impulso que ele tinha, típico de cães de trenó. Ao mesmo tempo, ele é forçado a olhar para o dono para saber qual a direção. Dessa forma, ele se obriga a prestar atenção na gente, diminuir o impulso e se concentrar no passeio. Tudo de uma vez só. Nesse caso, ao contrário do que a gente aconselhou, a guia tem que ficar mais curta, porque senão fica difícil conseguir se adiantar a ele, já que ele está sempre na dianteira, e também se a corda ficar muito longa, pode acontecer algum acidente, por exemplo, a gente tropeçar na guia, o cachorro se enroscar, essas coisas. Durante o exercício, a atitude do dono de passar na frente do cachorro sempre que ele se adiantar demais, puxando a guia, inibe esse comportamento dele. Repetindo isso algumas vezes, ele assimila a ideia de não colocar muita tensão na corda durante o passeio. Geralmente o cão aprende isso em alguns minutos e logo em seguida a caminhada pode ser feita normalmente. Se a gente repetir isso no início de cada passeio, logo ele perde completamente a mania de arrastar o dono. O cachorro muito curioso e eufórico encara a hora do passeio como o momento máximo do seu dia. Portanto, ele vai puxar de forma agoniada a guia, arrastando você através da calçada. Uma forma bem rápida e eficiente de diminuir essa euforia sem acabar com a diversão do animal é retardando ao máximo o passeio. Na hora de sair, seja pela porta ou pelo portão do quintal, a gente dá meia volta e aguarda um pouco. Faz outra tentativa e, se ele continuar muito eufórico, voltamos novamente. Agindo assim, o cachorro começa a assimilar a ideia de que a euforia entusiasmada dele retarda o passeio. Portanto, seria uma boa ideia ele diminuir essa euforia na hora de ir passear. Isso a gente faz no início da jornada, para que ele perca o excesso de entusiasmo. Logo em seguida, você deve agir na sua atitude durante o passeio. A gente faz isso impedindo que ele passe na frente do dono, porque a euforia dele não pode contaminar a marcha. Então a gente puxa ele para trás quando tenta nos ultrapassar. Preste bem atenção. Esse puxão que você dá na guia não é o mesmo daquele que a gente falou no primeiro exercício para cães com instinto de liderança. Esse puxão apenas reposiciona o cachorro atrás ou ao lado de você para que ele não se sinta tentado a arrastar o dono caso tome a dianteira. Agora, para ele realmente compreender que você está liderando a marcha e que ele não deve correr enlouquecido para qualquer lugar, você começa a mudar de direção aleatoriamente, sem avisar ele. Isso obriga ele a prestar atenção em você, o que destrói qualquer entusiasmo excessivo do animal. Ele vai ter que se acalmar e olhar para o dono. Automaticamente a caminhada vai deixar de ser tumultuada e os dois vão aproveitar melhor o tempo. A maioria dos cachorros reage positivamente na primeira tentativa, compreendendo logo nosso ponto de vista e modificando suas atitudes em apenas alguns minutos. Se o exercício for repetido durante alguns dias, o comportamento vai se transformar totalmente. Esses três exercícios nós temos condições de eliminar completamente a vontade do cachorro de nos arrastar durante o passeio. A grande estratégia, no entanto, não é o exercício em si, é saber exatamente qual o tipo do seu cachorro, de acordo com os três principais comportamentos que a gente explicou no vídeo de introdução do módulo.
Quando conhecemos os motivos para ele agir da forma como age, fica fácil corrigir apenas aquele aspecto da sua atitude. Esse vídeo vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos desse módulo, nós vamos apresentar apenas truques para quem não tem tempo disponível para exercitar o cachorro antes de passear com ele. Esses truques são muito efetivos, principalmente se aliados aos exercícios que mostramos, mas também funcionam sozinhos. Não esqueça de baixar o PDF que tem várias informações detalhadas sobre essa aula. Boa sorte e bons treinos!